Se você vai começar uma construção ou uma reforma, eu quero te trazer aqui 6 erros que você não pode cometer de jeito nenhum, porque senão você vai ter prejuízo. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todo o conteúdo que a gente traz para vocês toda semana. E hoje eu trouxe para vocês aqui 6 erros que você não pode cometer na sua obra. Que se você cometer algum deles, isso vai te trazer prejuízos, retrabalhos, dores de cabeça, que eu sei que é tudo isso que você não quer. Você quer uma obra tranquila, você quer uma obra que caiba dentro do seu bolso e que não te dê surpresas lá na frente. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui para eu falar desses erros para vocês. E o primeiro deles é uma coisa que eu sei que muita gente pensa que vai ser uma obra. Se você acha que uma obra vai ser simples, esse já é o primeiro erro que você vai cometer. Não, gente, mesmo que seja uma pequena reforma, mesmo que seja um ambiente, nenhuma obra vai ser simples. Se você vai fazer só a reforma de um ambiente, se vai ser uma pequena modificação na sua casa, não vai ser simples. E não é simples do ponto de que, não, mas é só um ambiente, é só uma coisa rápida. Não, é no seguinte sentido, você precisa se planejar para fazer essa execução e existem alguns trabalhos que vão ser executados que podem trazer transtornos. Então vamos falar aqui de alguns exemplos. Você vai reformar um quarto, você vai só ali trocar o piso, fazer uma pintura, fazer um forro de gesso, só que todos esses serviços, eles demandam você ter pessoas dentro da sua casa, se você estiver morando lá dentro, que eu já vou falar disso. Você vai ter ali alguns trabalhos com demolição, então vai gerar barulho, vai gerar entulho, vai gerar poeira, vai ter corte de piso com maquita, que vai gerar aquela poeira que vai se espalhar para sua casa inteira, mesmo que seja um ambiente só. Vai ter sujeira com gesso, que a gente vai ter que fazer o forro de gesso. Então todos esses detalhes que a gente vai ter ali na execução tornam essa obra mais complexa. E não é complexa do ponto de vista técnico, porque é um serviço simples. Mas você, que vai estar acompanhando ali, que vai estar vendo todo aquele passo a passo, você vai olhar e falar, meu Deus, mas agora tem que fazer isso, e eu tô achando que isso aqui ia demorar um dia, tá demorando 3. Pois é, então é necessário você ter isso na consciência, de que uma obra, mesmo que seja pequena, ela não vai ser simples. Você precisa estar preparado psicologicamente e financeiramente para aquilo acontecer. Segundo erro que eu vou trazer para você não cometer é achar que vai economizar na infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de tudo aquilo que fica escondido da sua casa. Então, se é uma construção, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de instalações de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, de tudo isso. E o porquê você não pode economizar nessas etapas? Primeiro, porque são itens que provavelmente você não vai conseguir trocar no futuro. Se você está construindo ali a sua casa e vai passar as instalações elétricas, você vai passar uma mangueira para passar um fio na parede. Você provavelmente não vai trocar aquela mangueira nunca mais. Você pode até trocar o fio para fazer alguma mudança, mas aquela mangueira vai ser muito difícil você trocá-la por completo. A mesma coisa a tubulação. Ela está ali escondida, atrás de um revestimento, atrás de uma pintura. Se você tem algum problema com essa infraestrutura, você vai ter que quebrar todo o seu acabamento para chegar até ela e aí você vai conseguir dar uma manutenção. Então, se você economiza nisso, se você coloca materiais de baixa qualidade ou se você não dimensiona bem essa infraestrutura, você vai ter dor de cabeça o resto da vida. A sua casa pode estar linda, maravilhosa, com o melhor revestimento do mundo, com tudo do bom e do melhor. Mas se o que está escondido dentro da parede não for bom, você vai ter dor de cabeça. Terceiro erro que você não pode cometer é você não pensar em deixar a previsão para ar-condicionado. E se você está fazendo uma reforma, está construindo, e você pensa, não, eu vou gastar muito, eu não vou colocar ar-condicionado agora, porque vai pesar no meu orçamento, as máquinas são caras, e eu concordo. Mas você tem que se preparar para deixar a infraestrutura para essas máquinas no lugar. Por quê? Porque a infraestrutura, para você deixar ela instalada numa parede, deixar instalada no teto, você vai precisar quebrar, você vai precisar fazer uma obra para passar essas tubulações. E se você não prever isso ali na época da sua obra, quando você for instalar a sua máquina, o que vai acontecer? Você vai ter retrabalho. Você vai ter que quebrar parede, você vai ter que quebrar forro para passar as tubulações, vai ter que abrir buraco, vai ter que fazer um monte de coisa. Ou se você não quiser fazer nada disso, você vai ter aquela maravilha daquelas tubulações aparentes na sua parede, correndo pelo seu quarto, pela sua sala, que as pessoas tentam maquiar com alguma canaleta, né? Só que isso é a coisa mais horrível do mundo, convenhamos. Então, quando você estiver nessa época de obra, que você já estiver planejando o que vai fazer, já se planeje para fazer essa infraestrutura. Porque mesmo que você não instale a máquina de ar-condicionado, esse é o menor custo que você vai ter com essa tubulação.
deixa ela embutida na parede. Hoje em dia existem umas caixinhas bem legais que a gente já deixa embutida e ela fica lacrada. Então você pode pintar a sua parede deixando ela totalmente escondida, ou seja, você não vai ver que ali existe uma instalação para ar-condicionado, e quando você for instalar essa máquina, é só você ir lá bater na parede, que ela fica meio oca, descobre onde está essa tampinha e lá você vai conseguir abrir ela e instalar a sua máquina sem precisar pintar uma parede novamente, sem precisar fazer algum tipo de obra. É só colocar a máquina lá. E dessa forma você tem esse ar-condicionado funcional de uma forma muito mais prática. Quarto erro, aqui eu vou falar um pouco sobre ordens de serviço dentro de uma obra. Que eu sei que muitas vezes você está lá com um pedreiro trabalhando, o pedreiro está lá fazendo toda a parte de tomadas, está fazendo tudo isso, colocando tudo no lugar, e aí ele fala, dona, agora chegou a hora da gente colocar o piso. E aí você pensa, Mas eu não coloquei o forro ainda. Não teria que vir o forro primeiro? pois é, muito cuidado com isso. Eu sei que pode parecer intuitivo você deixar o pedreiro fazer todo o serviço dele, assentar revestimento, assentar piso, deixar tudo pronto, para depois você chamar outro profissional, mas pensa bem. Quando você for chamar o gesseiro para ele fazer o forro da sua casa, ele vai ter que usar andaimes, ele vai ter que usar escada, ele vai usar muita coisa apoiada ali, que isso pode arranhar o seu piso. Além, obviamente, da sujeira. Quando ele estiver aplicando essas placas, do drywall no caso, ele pode deixar uma ferramenta cair, um martelo, uma parafusadeira, e ele também vai sujar muito esse piso, porque tem que fazer toda a emenda das placas com a massa, e essa massa cai no chão, cria aquelas bolas brancas, né? Então, se você faz esse forro depois do piso, você corre um grande risco de acabar estragando um serviço que já está feito. Então, o que a gente faz aqui na Bosi Bento? Nós sempre fazemos primeiro o forro, e depois que esse forro está pronto, aí sim que a gente faz o piso. Porque depois o piso vai estar lá prontinho, bonitinho, limpinho. Nós podemos simplesmente fazer uma proteção para pintura, onde a gente vai aplicar ali as tintas na parede, só para não acontecer aqueles escorridos de tinta, com aquelas bolinhas. Mas você não vai ter risco de ter escadas, de ter andaimes andando ali em cima para poder estragar. Obviamente que existem casos em que não é possível fazer dessa forma. Vou dar um exemplo real. Acabamos de reformar uma cozinha em que o serviço da cozinha era tão pequeno que não valeria a pena a gente fazer o forro primeiro e depois o piso. E o que a gente fez para conseguir trabalhar dessa forma? A gente assentou o piso inteiro e a gente forrou esse piso por completo. Esse piso ficou totalmente protegido com papelão, com lona, então foi mais tranquilo da gente fazer esse trabalho. Mas aí nós tivemos um custo com esse material de proteção. Então, se você quer economizar um pouco nesse material de proteção e quer seguir uma ordem correta, você primeiro faz o forro e depois você faz o piso. Quinto erro que você não pode cometer, esse aqui eu falei lá no início que eu ia comentar sobre ele, é você querer morar dentro da obra. Nós já trabalhamos com isso há muito tempo, nós temos essa vivência, de trabalhar com obras, de trabalhar com pessoas, e a gente sabe o quão desgastante é você morar dentro de uma obra. Ah, mas a minha obra, ela vai acontecer lá embaixo, eu posso morar em cima. Sim, pode ser. Mas, para você conseguir sair da sua casa, você vai ter que passar pelo meio da obra. A obra vai estar acontecendo, se você está em casa, vai ter barulho, vai ter poeira, a sua casa vai viver suja. Você vai estar dentro da obra, então você às vezes não conhece muito, das técnicas ali que são utilizadas, você vai chegar um dia e vai falar, meu Deus, isso aqui está errado, estão fazendo errado. E aí você vai atrás do profissional que está fazendo, fala, olha, isso aqui está errado. E o profissional fala, não, dona, isso aqui não está errado, eu só não terminei. Quando eu estiver terminado o meu trabalho, aí sim você vai poder falar, não, agora está aqui feito do jeito que eu pedi. Então são esses detalhes, coisas simples do dia a dia de uma obra, que se a gente não sabe o que está acontecendo, ou se a gente não entende, acaba ficando perdido e preocupado. Então, se você mora dentro de uma obra, você vai sofrer com tudo isso, com sujeira, com barulho, com preocupações que muitas vezes não existem. Então, a minha recomendação é, se você tem a possibilidade, você desocupe o imóvel por completo, mesmo que não seja uma reforma toda, deixe ele livre para as equipes trabalharem, porque isso vai te dar muito mais paz de espírito. Você vai conseguir acompanhar essa obra de uma forma muito mais tranquila, você vai conseguir viver bem enquanto aquela obra está acontecendo, e quando ela estiver pronta, você vai conseguir ter aquele efeito uau, vamos dizer assim, que é quando você vê a sua obra pronta e você consegue desfrutar dela. Se você está dentro da obra, você está passando por aqueles momentos maçantes, é barulho, é poeira, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e muitas pessoas, isso já aconteceu, tá? Estou falando por experiência própria. Muitos clientes,
eles acabam nem gostando tanto da casa deles depois que a obra está pronta, porque eles viveram todo aquele martírio de ficar ali acompanhando, muitas vezes a passos lentos, né? Alguns serviços são mais maçantes, você não vê tanta evolução, e isso acaba tirando aquele encanto. Então, o que eu recomendo é, deixa a sua obra acontecer sozinha e você tenha um lugar ali aconchegante e confortável para você poder ficar enquanto a obra acontece. E o último erro que eu trago para vocês, esse daqui ele é matador, que eu acredito que ele vai resolver todos esses que eu falei aqui anteriormente. É você tentar gerenciar tudo isso sozinho. Pensa comigo, você tem o seu trabalho, você passa lá o dia inteiro trabalhando, e aí do nada você recebe ligação do pedreiro. Dona, ó, tô precisando aqui de 2 sacos de cimento para terminar meu trabalho, que senão eu vou parar e vou voltar só amanhã. E aí você tem que fazer o quê? Correr atrás de alguém, falar com o vendedor, ir na loja, às vezes parar o seu trabalho, que é o que você precisa estar, né, focado, e você tem que parar muitas vezes o que você está fazendo, deixar de acompanhar a sua família, de estar com a sua família, para poder resolver alguma coisa de obra. E muitas vezes são coisas que você nem sabe. Às vezes o pessoal que está na obra tem alguma dúvida técnica que você não vai saber responder, e aí você fica à mercê deles, fazer alguma coisa que eles acham que é certo, mas no final muitas vezes é da forma errada. Então você tentar gerenciar todo esse serviço sozinho é o maior erro que você pode cometer, porque você vai acabar se desgastando muito mais, você muitas vezes não vai ter essa visão de quais são os passos que essa obra tem que ter, qual é o planejamento que essa obra vai seguir, o que você tem que fazer, quais os próximos passos, porque o nosso trabalho aqui de fazer esse gerenciamento é justamente isso. É primeiro a gente planejar a obra, ou seja, quando a gente vai começar a obra, a gente já sabe como ela vai acontecer do início ao fim, e durante esse processo a gente está sempre um passo à frente. Então, se a obra aqui está na época de reboco, nós já estamos pensando na etapa de acabamento, nós já estamos comprando piso, nós já estamos orçando com as equipes que vão executar aquele piso e agendando aquela execução para que aquela obra aconteça da melhor forma possível. E muitas vezes, se você não tem esse contato, se você não tem essa expertise, essa obra vai andar a passos lentos, porque vai depender de você ter que parar um compromisso ou ter que deixar de fazer alguma coisa para poder cuidar da obra. E muitas vezes isso atrasa, falta material, você não contratou o profissional certo, ou você nem contratou o profissional para aquele serviço, e isso acaba trazendo, novamente, essa angústia, você acaba ficando chateado porque a sua obra não está andando e não sabe o motivo daquilo. E o motivo é justamente esse, você não está conseguindo gerir a própria execução. Então, para que isso não aconteça, você precisa ter alguém capacitado, alguém que tenha uma equipe, que tenha esse conhecimento técnico para fazer esse gerenciamento para você. E aí sim você vai ficar tranquilo no seu trabalho, recebendo relatórios, você recebe tudo que está acontecendo. Obviamente, se tiver alguma dúvida que envolva, né, ou a sua opinião ou a sua decisão, você vai ser informado. Então isso é uma forma de que você fica tranquilo, que vai ter uma pessoa cuidando disso tudo para você e que você vai receber uma obra com qualidade e do jeito que você sempre esperou lá no final. Mas agora eu quero saber, qual desses erros que te impactou mais e qual deles você já cometeu na sua obra? Eu quero que você deixe aqui nos comentários. E como eu falei, se você vai começar uma obra, se você vai começar uma reforma ou construção, nós estamos aqui para cuidar dessa obra para você, para fazer um gerenciamento eficiente, para te trazer a tranquilidade que você estará recebendo um serviço de qualidade e, o mais importante, que isso vai ficar dentro do que você estava esperando gastar. Se você quiser tudo isso, é só clicar no primeiro link que está na descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo, um abraço e até a próxima!